Boa tarde a todos. Vamos a mais um autor aí para o concurso de Cajamar, mas ele serve para vários outros concursos aí. É a Selma Garrido Pimenta, que escreve junto com Evandro Guedin, tá? O nome do livro, Professor Reflexivo no Brasil, Gênese Crítica de um Conceito. Então, assim, os principais autores desse livro é a Pimenta e o Guedin, porém, tem vários outros autores que participam das falas neste livro, ok? Vamos ao resumo do pensamento professor reflexivo. O que vem a ser um professor reflexivo no Brasil? Vamos lá. Segundo Pimenta, autora, o movimento de reflexão sobre a reflexão na ação é o que Schoen designa de professor reflexivo. Então, ela pesquisou o Schoen, né, para chegar a essa conclusão. Não só ele, mas ela pesquisou vários autores. Vamos focar no pensamento da Pimenta. No entanto, para que isso aconteça, é imprescindível valorizar as pesquisas e a prática no processo de formação dos professores, como algo contínuo e articulado a partir do elo entre universidade e escola, que são, por excelência, instâncias formativas. Então, assim, o que a Pimenta vem nos trazer? Professor reflexivo no Brasil deve ser professor reflexivo tanto da escola, para os seus alunos em sala de aula, né? Como professores universitários para uma boa formação dos futuros professores. Por isso que é falado, né? Valorizar, deixa eu até grifar aqui, ó. Valorizar as pesquisas e a prática no processo de formação de professores como algo contínuo e articulado. Então, tanto escolas formam cidadãos, universidades formam cidadãos, formam os estudantes, tanto um quanto o outro, ok? A autora, em seu texto, também faz um panorama histórico sobre a formação de professores no Brasil. Segundo ela, em seu apanhado sócio-histórico, a característica mais marcante do magistério primário estava no fato de ser uma ocupação quase exclusivamente feminina. Tem uma pesquisa que ela fez, isso é uma realidade, né? A maioria dos professores eram mulheres, né? Então, quem ia para o magistério era mais o lado feminino, era considerado uma profissão feminina. Hoje já não, mas já aconteceu, a maioria eram mulheres, apesar que ainda hoje as mulheres dominam a pedagogia, né? Tem muitos homens, mas a maioria é pedagogia, tirando as licenciaturas de outras áreas, tá? Apontando como fator da desvalorização relativa da profissionalização docente. Então, assim, pelo fato de ter uma época que foi considerado exclusivamente feminina, essa profissão, isso acaba desvalorizando a profissão, porque é uma profissão para todos e não só para mulheres, ok? Então é uma crítica, né? Uma vez que pautada em características missionárias, instinto maternal, paciência, abnegação. Ou seja, eram considerados uma profissão de mulheres por instinto materno, porque mulheres têm mais paciência, né? Embora eu não concorde com essa mais paciência, mas enfim. E por ser por ter sido considerado uma profissão feminina, também houve os baixos salários aí, conforme a pesquisa. Poucas horas diárias de trabalho até aí, né? E prestígio ocupacional insatisfatório. Tá? Então, assim, foi pela pesquisa da Pimenta, né, esse panorama histórico sobre a carreira do magistério, sobre a profissão de professores, né? Então, assim, teve várias críticas aí. Por isso que ela fala que precisa valorizar a prática no processo de formação dos professores, precisa ser algo contínuo, articulado, faculdade, escola, enfim.
Deste modo, como a autora evidencia, o processo formativo dos profissionais da educação é deficitário desde suas raízes históricas, uma vez que era atribuído a mulheres que até os dias de hoje são vítimas de uma sociedade machista e excludente. Tá? Então, conforme a autora, ela escreveu em 2006, né, este livro, tá? Nós estamos em 2021. Então, houve algumas mudanças, sim, porém, né, como pediram ela no concurso, então ela faz essa crítica, ok? Que ainda há um déficit aí na profissão, nos profissionais de educação, tá? Sendo assim, aponta a autora, só teremos professores reflexivos quando houver um sólido projeto de formação respaldado em políticas públicas para além das retóricas que presenciamos, quase que diariamente nos discursos governamentais, tá? Então, assim, professores reflexivos em todas as maneiras. Professores reflexivos de buscar o melhor para a sua profissão, de dizer não para algumas coisas, de lutar pela sua categoria, de lutar pela valorização do magistério, né? De lutar por uma formação continuada melhor, né? Então, tudo nesse sentido, tá? Para isso, são os professores reflexivos, digamos, conforme a autora, abrir os olhos. O que torna um professor reflexivo? Abrir os olhos para tudo, ok? Opa! Ok? Então, este é o pensamento aí da autora, tá? Professor reflexivo no Brasil, para melhorar aí, tá? Esse é o foco da autora. Lembrando que é um resumo, tá, gente? Não é o livro todo, mas as partes principais do que é necessário para a prova.